Quando o forte se torna fraco, o que aprendemos com Sansão? Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Equipando os Santos. Hoje é o episódio 13 da série Heróis da Fé. Se desligue de tudo que possa te distrair e bom devocional para todos. Quando pensamos em heróis, imaginamos figuras imaculadas de força e virtude. No entanto, a galeria da fé em Hebreus 11 nos reserva uma surpresa profunda. A menção de Sansão. Sua vida, narrada em Juízes 13:16, é uma das narrativas mais trágicas e complexas de toda a Bíblia. O homem consagrado a Deus desde o ventre, dotado de uma força sobrenatural, mas escravizado por suas paixões carnais. Como entender sua presença entre os heróis da fé? A resposta não está em sua perfeição, mas em um lampejo final de dependência divina que ressoa pela eternidade. Quem foi Sansão e seus feitos? Sansão foi o 13º juiz de Israel, de uma tribo já assimilada pelos filisteus, Dan. Sua história é singular, pois começa antes de seu nascimento, com um anúncio angelical. Um anjo do Senhor apareceu a seus pais e declarou: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e não passará navalha pela sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Sansão foi separado para Deus sobre o voto de nazireu, que incluía a abstinência de produtos da uva e, o mais visível, a interdição de cortar o cabelo. Seus feitos são espetaculares e demonstram uma força que claramente não era sua, mas que fluía do Espírito do Senhor que vinha sobre ele. Juízes 13:25, 14:6, 14:19, 15:14. Entre seus atos mais famosos estão rasgar um leão novo com as próprias mãos, Juízes 14:5 e 6, matar 30 homens de Asquelon para pagar uma dívida com suas próprias vestes, Juízes 14:19, amassar tochas em rabos de 300 raposas e soltá-las nas plantações dos filisteus, Juízes 15:4 e 5, matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento, após o Espírito do Senhor ter se apoderado dele de forma poderosa, Juízes 15, 14 e 15, arrancar e carregar os portões da cidade de Gaza sobre os ombros até o cume de um monte, Juízes 16, 3. Sua última e maior façanha, derrubar o templo de Dagom, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida, Juízes 16, 30. No entanto, a narrativa de Sansão é uma constante tensão entre sua consagração divina e sua moralidade falha. Ele se guiava mais por seus olhos do que por sua consciência espiritual. Sua morada com uma filisteia de Tímina, contra o conselho de seus pais, sua união com Dalila e a subsequente revelação do segredo de sua força mostram um homem que brincava com o fogo do pecado. O ponto mais baixo de sua vida é quando, após ter o cabelo cortado, o Senhor se retirou dele. Juízes 16, 20. Ele, que havia derrotado exércitos, foi vencido, cegado e reduzido a um objeto de escárnio. Por que Sansão é um herói da fé e o que podemos aprender? A inclusão de Sansão em Hebreus 11 é um dos maiores testemunhos da graça de Deus no Antigo Testamento. Sua fé não foi exemplar ao longo da vida, mas brilhou com intensidade no momento final. No cativeiro, humilhado e cego, Sansão finalmente a entendeu. A fé que sempre fora um dom divino, mas que ele raramente exercitara com integridade, emergiu. Ele orou ao Senhor: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e me fortaleças só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16, 28. Esta foi uma oração de fé. Ele reconheceu que a sua força estava única e exclusivamente em Deus. Sua vida nos ensina lições cruciais e solenes. 1. O chamado e os dons de Deus são irrevogáveis, mas a intimidade é uma escolha. Sansão nasceu com um propósito e foi dotado com o Espírito Santo. No entanto, sua vida pessoal era um desastre. Isso nos alerta que dons espirituais e unção não são sinônimos de maturidade ou relacionamento. Podemos ser usados por Deus e, ao mesmo tempo, viver distantes dele.
porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, mas a comunhão pode ser quebrada pela desobediência. 2. A graça de Deus é maior que nossos maiores fracassos. A história de Sansão é um testemunho gritante da persistente misericórdia de Deus. Mesmo após uma vida de más escolhas, Deus ouviu sua última oração. Isso não minimiza o pecado, mas maximiza a graça. Ensina-nos que nunca estamos além do alcance do perdão e do poder restaurador de Deus se nos voltarmos para Ele em reaprendimento genuíno. 3. O perigo da presunção e da brincadeira com o pecado. Sansão achava que podia controlar o pecado. Ele se envolvia com filisteus, visitava prostitutas e brincava com Dalila, achando que sua força o manteria seguro. Ele aprendeu da pior maneira que: quem cuida estar em pé, olhe não caia. 1 Coríntios 10, 12. O pecado sempre cega e escraviza, mesmo que gradualmente. 4. O arrependimento pode restaurar o propósito. A oração de Sansão não foi só por vingança pessoal, mas pelo cumprimento final de seu chamado, começar a livrar Israel dos filisteus. Juízes 13, 5. Em sua morte, ele cumpriu isso de forma mais completa. Isso nos mostra que o arrependimento, mesmo no leito de morte, pode resgatar um propósito e permitir que Deus use até nossas ruínas para a sua glória. 5. A fé verdadeira se manifesta na dependência total. A fé de Sansão, que o qualifica como herói, não foi vista quando ele era forte, mas quando estava quebrado, cego e totalmente dependente. Ele finalmente entendeu que a força não estava em seu cabelo, mas no Deus a quem o cabelo representava. Sua história é um lembrete solene de que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. A fé heróica é aquela que, no fim de si mesma, clama: lembra-te de mim, e confia que Deus ouvirá. Sansão não é um herói por causa da sua força, mas apesar dela. Ele é um herói porque em sua hora mais dobra, sua fé vacilante se firmou no rocha eterno. Sua história serve como farol de advertência contra o pecado e, ao mesmo tempo, um raio de esperança para todo aquele que já fracassou gravemente, mostrando que um final de fé pode ressoar mais alto do que uma vida de erros. Obrigado por assistir até o final. Te aguardo no próximo episódio, onde iremos falar sobre Jefté. Até mais, até breve, até logo, até lá, caminhe pela fé.